Oi, gente, eu vou fazer uma leitura completa agora. Eu vou abrir todo o baralho. A gente chama essa leitura de mesa real, onde a gente vai conseguir identificar várias áreas da tua vida. Então, presta atenção na leitura, ela vai ser uma leitura longa, né? E vamos pedir que os guias nos protejam, que nos tragam clareza, que me ajude a encontrar as palavras, as expressões certas para transmitir às pessoas que estão aqui. Deixa eu só me conectar aqui. Tem gente aqui que está com muita dificuldade no seu desenvolvimento pessoal. Está tendo muito desgaste em busca disso. E, gente, a gente precisa entender que o desenvolvimento pessoal, ele não requer toda a vida atitude, toda a vida ação, movimento, se desesperar para ir para qualquer lugar. Né? Então, aqui pede, então, para quem está nesse tipo de situação, pede um pouco de coragem e principalmente organização, tá? Organização. Então, assim, parar, sentar, respirar, colocar as prioridades no papel, focar, né, no que é mais importante, naquilo que mais consegue, naquilo que se acha que se tenha mais facilidade de desenvolver, não se desgastar muito buscando essa questão, porque, gente, a gente está aqui nessa vida para aprender. Então, tá correndo atrás do quê, né? Então, eu sei que as conquistas, elas necessitam, né? Enfim, a gente está aqui em busca de melhor, a gente está em busca de ser uma pessoa melhor, mas a que preço, né? A gente não pode esquecer de aproveitar a vida, né? De entender que tudo é processo, não ter pressa para as coisas, né? Enfim, a gente passa, às vezes, anos tentando adquirir alguma coisa, tentando construir algo, e depois que conquista, né, segue buscando novas conquistas e buscando novas situações, ao invés de parar, aproveitar e sentar e aproveitar aquilo que se conquistou de fato. Então, valorize as pequenas conquistas, tá? Porque, assim, a partir disso as coisas vão melhorar. Para quem está nessa fase, ainda falando sobre desenvolvimento pessoal, há uma tendência de melhora, há uma tendência de mudança, de transmutação, de transformação. Existe sim muito brilho, existem boas intenções no teu mental, né? Isso vem de uma estabilidade que tu busca, isso vem de uma busca espiritual, de um desenvolvimento, né, a partir disso, mas as chaves, ela tá na tua mão para tu abrir, para tu poder usufruir isso da melhor forma, né? Então, num primeiro momento, antes de entender o mundo, antes de entender qualquer coisa, a gente precisa se organizar por dentro e nos entender por dentro, nos resguardar, né? Nos nutrir sentimentalmente falando. As dificuldades, elas existem, mas elas não são dificuldades, grandes dificuldades, né? São, né, coisas que vai se passar, certo? O mental dessa pessoa, né, que tá aqui, é um mental que ele tá um pouco, ele tá estabilizado, né? Então ali a gente entende o estabilizado, se a pessoa está num bom momento, ela está estabilizada, se ela não está num bom momento, ela está estagnada. Então precisa olhar isso com mais clareza, olhar isso de uma forma mais lúcida, né? Com menos sentimento, com mais racional, né? Entender que a evolução, ela não necessariamente ela vai falar sobre o espiritual propriamente dito, né? A evolução é na prática, é o que tu consegue todo dia, é a constância das coisas, né? É aquilo que tu consegue manter constância e criar aquilo como hábito, né? Eu sempre digo isso no meu trabalho, que nós não somos robôs, onde a gente aperta um botão e de repente a gente muda. A gente é processo, então trilha esse caminho como uma criança, como alguém que está descobrindo novo, como alguém que está descobrindo, vendo o gostinho da vida, vendo o gostinho das coisas, entendendo as novidades, se surpreendendo com as situações, né? Então pede para parar um pouquinho, para baixar um pouco a euforia, para conseguir observar essas coisas boas que tem na tua vida. Né? Isso vai te fazer colher frutos de forma rápida, para tu viver aquilo que já está guardado para ti, para tu poder ser livre, para tu poder livre do mental, inclusive, né? Para tu poder deixar as coisas fluírem de fato. Então eu tô falando aqui com uma pessoa que está muito ansiosa, que tem medo de mudança, que tem medo,
né? No fundo, no fundo, no fundo, todo mundo quer mudar, mas a gente sente medo do novo. Pensa que possa ser algo muito sacrificoso, porque vem de algum trauma, né? Vem de algo que estava estável, de algo que estava florindo, e de repente, dentro de uma relação aí, acabou causando uma certa instabilidade, um certo nervosismo, alguma agitação, e isso pode ter mexido ali com o teu emocional. Então, calma que vai dar tudo certo, tá? As coisas estão fluindo, o dinheiro está fluindo, ou se não tá, vai fluir, né? Então pede ali para ser um pouco mais firme que a coisa vai brilhar, que a coisa vai acontecer. Vida social tá ok, tá bonito. Vamos no amor, que todo mundo é o que todo mundo gosta. O amor. Né? O amor, se tem parceiro, se não tem parceiro, né? Vamos tentar encaixar aqui de uma forma geral. Mas se tá se falando com alguém que tem uma pessoa muito leal do lado, né? Que vai chegar, para quem tá solteiro, vai chegar rápido, um amor rápido, né? Fala muito, é muito claro isso aqui. Que pode se ter algumas dificuldades ali, ou que veio de algumas dificuldades, né? Mas tá um caminho muito fácil para amor, tá um caminho muito bonito, mas é necessário se nutrir e não confundir algumas coisas, né? Não deixar certas relações ir para o lado mais da amizade, né? Companheirismo, amigos são amigos, relacionamento é relacionamento. Eu sei que o nosso companheiro, a nossa companheira tem que ser o nosso melhor amigo, mas a gente precisa nutrir relações, né? A gente precisa entender que certas conversas, certas atitudes, certas situações a gente tem mais liberdade de ver com amigos e certas intimidades só com o parceiro, né? Tô falando também com uma pessoa que já veio, já sofreu algumas traições aqui relacionada a homem, principalmente, acredito que estou falando aqui com pessoas que se relacionam com homens, veio aí de um processo de decepção, de traição, de um processo que realmente, né, deixou ali triste, magoou, né, trouxe a deslealdade, enfim, sinto que há necessidade sim de encerrar, para quem não encerrou esse ciclo ainda, para quem não superou ainda, procura uma terapia, procura conversar, a gente pode fazer uma leitura inclusive, né, mas a necessidade de encerrar essa situação, tá? Encerrar, não digo, né, não perdoar no sentido de aceitar de volta a pessoa, não é nada disso. Quando a gente perdoa pra gente, não é pro outro, né? Como se diz que a raiva a raiva é um veneno que a gente toma tentando matar o outro, né? Então, assim, te liberta disso, vai viver a tua liberdade, vai viver a tua essência, a tua vida, se comunicar com outras pessoas, viver com outras pessoas, conhecer gente, né? Conhecer amigos, novas amizades. A partir de amizades pode-se sim se ter um relacionamento, tá? Fala bastante sobre isso também. Sobre o consulente propriamente dito, está no momento de escolhas. Alguns estão no momento de escolhas, outros já estão mais estagnados. Então, tentando unificar isso para trazer uma leitura geral, tá contigo, o controle tá contigo, certo? É tu que escolhe para qual caminho tu quer seguir, se tu quer abrir a porta, se tu quer fechar a porta, mas pede para sair um pouco dessa energia controladora da situação, tá? A gente não controla nada nessa vida. A gente tem muitas pessoas, muitos consulentes meus, inclusive, tendem a sofrer muito por querer ter o controle da situação. Gente, né? A espiritualidade está aqui para nos dizer que dessa vida a gente não leva nada, né? A gente leva a experiência, a gente leva os amores que se viveu, mas o controle disso não tem como ter. Isso não, né? O controle da vida não tá nas nossas mãos. Então tenta lidar com isso, tenta deixar as coisas fluírem, né? Vibra conforme o que tu deseja, mas controlar de fato não é bem assim que funciona. As coisas não são do jeito que tu quer. Isso é coisa de criança mimada, tá? Desculpa pedir pra falar dessa forma. Tá no momento de viver uma espiritualidade muito bonita, né? Se teve aí uma certa dificuldade, muita gente veio de um caminho que foi necessário passar por mudanças, por transmutação, aqui pode estar falando de mim, inclusive, né? Por um processo de uma mudança brusca aí para te trazer te trazer e viver a espiritualidade com toda a sua beleza, com toda a sua forma, com tudo que ela traz de bom, e quem vive sabe do que eu tô falando. O destino de vocês está muito bonito, tá? Um destino de paz, um destino de paz propriamente dito, né? Mas, volto a repetir, né? Pede para falar de novo aqui, cuidado com tentar assumir o controle das coisas, né? Vai com fé, vai firme, vai para cima, mas
né, ao mesmo tempo não deixa de deixar as coisas fluírem, tá bem? Muitos sacrifícios aí com relação a rivalidades, né? Muita gente, gente, assim, o caminho de cada um ele é individual, tá? A gente tende às vezes a querer se comparar com os outros, né? A querer ter a vida do outro, mas, né, a gente vê nas redes sociais aí o que se posta, geralmente é só palco, né? É só coisa bonita, mas todo mundo tem as suas dores, tá bom? Então, querer ter a vida do outro, isso nos machuca também, tá? Então, cuida essa questão aí, porque isso tá te machucando demais, assim, olhar muito pro outro e parar de não olhar muito para si, né? Talvez o desgaste que a gente estava falando inicialmente pode ser muito relacionado a isso também, tá bom? Finalização no espiritual, então, assim, muita gente realmente está passando aí por uma transmutação, está passando por uma situação ou vai passar por uma situação que vai finalizar. Quem está fugindo aí do seu desenvolvimento, para quem está fugindo da espiritualidade aí, então, assim, às vezes não é do nosso controle. Se entrega, gente, só digo isso, se entrega e confia. As escolhas têm sido feitas de forma, para algumas pessoas, algumas escolhas têm sido feitas de forma muito racional, muito rígida, né? Algumas tendo sucesso, sim, principalmente na questão de relacionamento, está sendo bom, mas para muitas isso está trazendo um peso, né? Isso está trazendo uma certa dificuldade, está sendo essa questão de ser duro, né? Então pede aí de mais uma vez para a questão de soltar o controle, né? Vida social tá ok, as parcerias show de bola, muita gente vai iniciar aí relacionamento em breve, né? Para muitas pessoas vai ser bem rápido, vai ser um relacionamento muito bonito. Então, assim, iniciar relacionamento, gente, não tô dizendo iniciar namoro, iniciar casamento, né? Tô dizendo iniciar um novo relacionamento, isso requer tempo, né? Então, paciência, deixa as coisas fluírem, entende os mistérios da outra pessoa, se dê tempo para conhecer a outra pessoa de fato, né? Não se jogar de cabeça, assim, não se jogar, né? O relacionamento tá vindo rápido, mas muito cuidado, né? E só mais uma aqui, vamos ver notícias, que eu acho que as notícias vão vir de forma rápida, não vir de forma rápida não, desculpa, de forma lenta. Vai acontecer grandes mudanças aí, de repente, pro próximo ano. Vai ter cortes aí de alguns compromissos, então alguns compromissos aí, né, aqui geralmente tende a ser amoroso, mas tende a se ter alguns cortes, tá? Então, assim, isso tá muito fácil, isso não é algo que vai te... Para muitos isso já tá no mental, para muitos isso já tá, para muitas pessoas isso já tá bem esclarecido. Para algumas pessoas vai acontecer, né, de uma forma muito natural, assim, tem que acontecer. Mas vem algumas mudanças aí no social, talvez inclusive até para famílias aí, aumento da família, né, que fala de novos membros, né, vocês já sabem o que a gente está falando. E é isso, gente, perdas e desgastes, né, vamos cuidar, tá? Então esse aqui vai ser o recado final, tá? Muita atenção com algumas pessoas, né, com relação às perdas aí. Muita gente tem grandes bens emocionais, eu falo, nem sempre a gente está falando de bens financeiros, e isso pode às vezes estar relacionado, talvez esse tipo de bens, principalmente os bens emocionais, assim, bens de pessoas, assim, de que a gente considera um bem, né, de que a gente considera pessoas, podem sim nos dar algumas rasteiras, tá? Isso não é culpa da pessoa, né? Tem às vezes eu digo que não existem pessoas ruins, existem pessoas perdidas, então pode sim acontecer de muitas vezes sem querer alguma pessoa te magoar, a pessoa te passar a perna, não passar a perna no sentido de querer te judiar mesmo, né? Mas enfim, gente, né? Vou deixar essa interpretação um pouco aberta aqui. A mensagem principal que eu tenho que passar aqui é: abre o olho, tenha cuidado, tá? Tenha cuidado com amigos, tenha cuidado com as pessoas aí que tu relaciona, né? Por mais que seja tudo muito bonito, tudo muito legal, mas assim, nós somos os únicos responsáveis pelas nossas atitudes, pelas nossas vidas. Então, primeiro tu, depois o outro, tá? Então é isso, gente. Vou encerrar aqui. A gente fez só um pouquinho de uma mesa real aqui pra gente deixar um pouco registrado aqui, trazendo vários temas. Se precisar de uma leitura na tua energia, me chama que a gente conversa, tá bom? Um abraço.